haverá pós-culto na sala ali aos fundos, jovens, adolescentes, conversando sobre a mensagem e como aplicar sua própria vida. Então participe deste trabalho tão edificante, o pós-culto. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 15 até o 23. E antes da leitura, eu quero orar, inclusive pelo Pedro Marcelino, amigo do Luiz, da nossa igreja. Alguns conhecem como Maranhão. E esse Pedro está vendo para passar por uma cirurgia cardíaca, para desentupir as veias e tal, algo muito delicado. Vamos orar por ele. Está sendo evangelizado, entregou o coração para Cristo. Vamos orar pelo Pedro Marcelino. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por esta noite. Nós estamos e nós queremos viver na tua presença, nós queremos andar contigo. Nós pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Nós queremos diante do Senhor derramar a nossa alma, colocar para fora, Deus, o nosso coração, para o Senhor tratar, para o Senhor purificar, para o Senhor aliviar. Recebe, Senhor, a carga e a sobrecarga do teu povo de ansiedade, de preocupação, as lutas desta vida, os dilemas, os problemas. Ó Deus, são tantos males que nos cercam e nós precisamos aprender, levantar os olhos, olhando para os céus, para o Senhor. Tem misericórdia, Deus, de cada família aqui. Tem misericórdia deste homem, este pedido que chegou aqui em nossas mãos. E a tua igreja agora está unida em oração e intercessão por ele também, Senhor. O coração enfraquecido, mas pode ser visitado pelo poder da tua graça, pelo poder das tuas mãos. Dirige, Senhor, abre caminhos. Se realmente houver um procedimento cirúrgico, que o Senhor esteja com ele, Senhor. Abençoa, Pai, não há limites para a oração. Limites geográficos não há, Senhor. Nós podemos orar por pessoas que estão tão longe, mesmo aqueles que ainda não te conhecem, para que o Senhor os abençoe. Ó Deus, abençoa, Pai, esta igreja, este povo que se chama pelo teu nome, para que seja forte no Senhor. E agora, Deus, fala conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas,
o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Como orar por sua igreja? Aqui o título diz: Paulo ora pelos crentes. A igreja do Tucuruvi, a igreja presbiteriana do Tucuruvi, tinha um presbítero já falecido, o presbítero Abiatar. Ele já deu aula aqui uma vez, inclusive, participou da fundação da igreja de Vila Nilo. E quando ele faleceu, a sua esposa, uma pessoa muito querida também, dona Geni, falou assim para mim: pastor, o Abiatar amava a igreja. O Sandro conheceu bem também o Abiatar. Ele realmente amava aquela igreja do Tucuruvi. Ele viu a igreja crescendo, progredindo. Ele não faltava nos trabalhos. Ele estava lá na reunião de oração, ele estava lá no estudo bíblico, ele estava sempre interessado nas questões da igreja. Ele realmente amava a igreja. A igreja não era algo assim que ele ia no domingo e depois esquecia e só lembrava no outro domingo. Não, ele vivia a igreja. A tal ponto da dona Geiri falar o seguinte: olha, a igreja do Tucuruvi era a menina dos olhos do Abiatar. E falta, irmãos, hoje crentes, e até eu diria oficiais, que realmente amam a igreja, porque a igreja é de Cristo. A igreja não é empresa. A igreja não é um trabalho voluntário. Apareceram alguns aqui, se voluntariaram para servir. Não, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: eu não cesso de orar, de agradecer, não cesso de dar graças por vós. Quando ele fala do que Deus fez, quando ele pensa no que Deus fez, do capítulo 1, versículo 3 a 14, ele vai para a oração no versículo 15 até o 23. E você encontra o mesmo padrão em Efésios capítulo 2, quando ele fala da obra da graça nas nossas vidas e do seu ministério. Depois ele ora. Nós temos duas divisões básicas do texto: oração de gratidão e oração de intercessão pela igreja. São estes dois pontos desta noite. As frases de Paulo, elas se relacionam uma com a outra, assim, de uma forma muito estreita, e nós precisamos ler com muita calma esse texto para acompanhar o que Paulo está falando. É que nem no versículo 3 a 14, onde nós não temos nenhum ponto, só no final do versículo 14. Da mesma forma, Paulo, ele entra no assunto, ele vai em outro, e depois volta para o primeiro assunto. Então, é bem difícil dividir aqui o texto, por isso que nós colocamos duas divisões assim maiores: oração de gratidão e oração de intercessão. Vamos ver então a oração agradecida. Pelo que ele agradece? Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Ele agradece porque a igreja tem fé. Meus irmãos, nós agradecemos ao Senhor pela igreja ou nós reclamamos da igreja? Precisamos tomar muito cuidado aos domingos, voltando da escola dominical, no almoço. Qual que é o assunto, os problemas da igreja? As lutas, as dificuldades? Ou será que nós
poupamos os nossos filhos destas questões, desses assuntos, e falamos daquilo que edifica. Sabe o que acontece muitas vezes? Não estou falando que se aconteceu isso é por causa daquilo, mas o que acontece muitas vezes é, a pessoa não tem essa comunhão na igreja, não participa da vida da igreja, e não agradece a Deus pela igreja. Os filhos não observam que o pai ama a igreja ou a mãe ama a igreja, então eles começam a perceber que não tem muito valor a igreja. Que o meu pai fica mais empolgado com um jogo de futebol do que com o culto. Ou com qualquer coisa dessa vida, desse mundo, importa mais, traz mais alegria do que o culto, o estudo da palavra de Deus e a oração. Como a nossa irmã Dona Genique falou, o Abiatar amava a igreja. É claro que não é a igreja como instituição ou como um prédio, e nem exatamente as pessoas por elas mesmas, mas a igreja, o corpo de Jesus Cristo, o culto, a adoração, a vida no Espírito. Então, ame a igreja, ensine também os seus filhos a amarem a igreja, a participarem dos trabalhos da igreja. Não como um peso, como um fardo, como uma coisa preguiçosa e lenta que se faz, e o filho vai observando, não é prioridade para o meu pai, não é prioridade para minha mãe, é um desgosto, ele não quer trabalhar na igreja, eu também não vou. E às vezes chega na adolescência, depois de ter feito tudo isso lá atrás, quer agora uma oração rápida, ou um aconselhamento rápido para resolver tudo, e não dá. Porque foi construído tudo antes. Ame a igreja, porque Jesus morreu pela igreja. Tem os problemas que tem. Tem problema aqui, tem problema no Fontares, onde eu estava hoje pela manhã. Tem problema no presbitério, tem problema na sua casa, na sua família. Tem problema no seu próprio coração. A vida é um problema como um todo. Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender a agradecer a Deus pela igreja. Olha só quando Paulo diz: tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Ele já tinha visitado a região de Éfeso, e os crentes continuavam na fé, uma fé operosa, não uma fé fraca, uma fé fortalecida no Senhor, operante, vibrante, fervorosa. Segundo, ele agradece primeiro pela fé. Segundo, ele agradece o amor. E o amor para com todos os santos. Você ama a igreja? Você ama os santos, os irmãos? Está interessado em orar? Está interessado em ouvir? Tem disposição para servir? Para visitar? Para ofertar, interceder. A igreja precisa ter fé no Senhor Jesus, ou seja, maturidade espiritual, entrega, confiança, fidelidade, mas precisa também ter amor. O amor para com todos os santos. Meus irmãos, quem não ama a igreja não ama o Senhor Jesus. Quem não está no corpo, não está na cabeça, que é Jesus Cristo. Veja, amor. Deus é amor. Deus ama os seus filhos. Paulo, então, sabe que a igreja demonstra isso, fé, amor para com todos os santos. Viver a igreja, sofrer dentro da igreja, chorar com quem está chorando, se alegrar com quem está alegre. Senão, o que é isso aqui? É um assistir de culto e ir para casa? Ou achar interessante uma mensagem? Ou cumprir uma obrigação religiosa?
Não, precisa ter fé no Senhor Jesus, firmeza espiritual, comunhão com o Senhor, oração, Bíblia, consagração, santidade de vida, temor de Deus e amor, compromisso de serviço, de entrega, de resolução de propósitos. Olha só, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós. Oração de gratidão pela fé, pelo amor, e essa oração de gratidão era contínua. A gratidão deve ser constante na nossa vida. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida amarga, de reclamação, de murmuração, de um egoísmo. Eu não tenho isso, não me fizeram aquilo. Paulo diz, meus irmãos, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E observaram que ele faz isso em Colossenses também? Ele está agradecendo, olha só, não cesso de dar graças por vós. Certa vez uma pessoa que não é dessa igreja disse o seguinte: eu não quero ir na igreja porque eu não quero encontrar aquela pessoa. Eu disse, você vai para o céu? Você acha que você vai? Ela disse sim. Você acha que ela vai? Ela falou, sim, é crente. E o que você faz no céu então? Meus irmãos, se nós não vivemos aqui, que garantia nós temos de que iremos para lá? Porque no livro de Apocalipse há uma continuidade. A adoração que os crentes têm aqui nesta vida continua por toda a eternidade. A comunhão, o serviço, o amor que eles já experimentaram aqui, continua por toda a eternidade. Agora ficar com essas coisinhas, falta de amor, falta de fé, crente que desfalece no caminho, não aguenta a perseguição, não aguenta as lutas. E olha só, não agradece, não tem nada para agradecer, não tem vidas que o Senhor está salvando. Paulo está dizendo, eu não cesso de dar graças por vós. A igreja tem problema, é óbvio que tem. E é nesse contexto que nós temos que servir. É justamente porque tem problema que nós temos um lugar para servir, para ajudar, para aconselhar, para interceder. Nós temos pessoas mais maduras, nós temos pessoas imaturas na fé, nós temos gente que nem crente é. Mas não cesso de dar graças por vós. Segunda oração, intercessão. Olha só, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo orava por ele, Paulo pedia oração por ele, mas Paulo orava pela igreja, veja, pela igreja de Éfeso, pelos irmãos colossenses, pelos irmãos filipenses. Era uma oração muito ampla. Ele lembrava, ele intercedia, ele colocava em oração. Qual é a amplitude da nossa oração? O que a nossa oração está alcançando? A minha lista, eu preciso disso, eu preciso daquilo e daquilo outro, mas e o ministério? E o campo missionário? E outras igrejas? Paulo então começa a rogar para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Observe que Paulo fundamenta a oração dizendo o seguinte: Deus é glorioso e Deus é o nosso Pai. Olha só o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. O Pai, o Pai, o Pai. Dando uma referência de cuidado e de autoridade e de supremacia. O Pai da glória, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Pai. O que ele pede? 3 coisas: sabedoria, revelação e iluminação. Veja as frases aí, uma frase subordinada à outra. Observe isso. Primeiro, espírito de sabedoria. Ele ora para que a igreja tenha sabedoria. Algumas versões colocam espírito aqui com E maiúsculo,
De fato, no grego não tem uma questão específica para saber. Mas é certo que está falando do espírito aqui, de sabedoria no nosso espírito. Então a palavra na língua original não dá para especificar, em outros lugares acontece isso também. Será que está falando do espírito do homem ou o espírito de Deus? Mas observe, vos conceda espírito de sabedoria, porque é o Espírito Santo se confundindo, por assim dizer, com o nosso espírito. Então, de fato, tanto faz se é uma referência ao nosso espírito ou ao Espírito Santo, mas com certeza é o Espírito Santo no nosso espírito. Que Deus conceda essa sabedoria. Que Deus nos mostre como nós devemos viver, praticar a palavra, ter uma vida de comunhão, de consagração, de amor. Paulo, no capítulo 3, ele vai falar, conhecer o amor de Cristo, versículo 19. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, capítulo 4. No capítulo 5, andai em amor. Maridos, amai vossa esposa. É amor o tempo inteiro que ele fala. E esse amor se revela na sabedoria, nesse espírito de sabedoria, essa consciência que o crente tem para tomar as melhores decisões, a vida prática. Ele consegue discernir qual é o melhor fim, qual é o melhor meio. Espírito de sabedoria. Segundo, revelação no pleno conhecimento dele. Hoje se fala de revelação, ou seja, Deus trazer uma mensagem inédita, Deus revelar algo. A palavra revelar tinha esse aspecto de mostrar algo, de trazer algo antes não era conhecido. Nesse contexto, revelação não é uma novidade do Espírito. Quando fala revelação no pleno conhecimento dele, já definiu o tipo de revelação. Porque olha só, alguém pode chegar aqui e falar assim, eu tenho uma revelação. Nós não queremos nenhuma revelação nova. Nós não precisamos de nada além do que está aqui. Nós não precisamos correr atrás dessas coisas, de revelação disso, revelação daquilo, o que vai acontecer na vida, num casamento, qual faculdade escolher, prosperar, nada disso. A revelação que Paulo fala, olha aí, versículo 17, revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, é a revelação acerca do conhecimento de Deus. É o conhecimento do próprio Deus. É a revelação no sentido do conhecimento, de entrar no conhecimento de Deus através das páginas da Bíblia. Terceira, intercessão. Sabedoria, revelação e iluminação. Olha aí, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Quando nós vamos ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, é a mesma coisa desde que esteja prestando atenção. Receber a Bíblia, meus irmãos, nós precisamos de iluminação. O homem natural não entende as coisas de Deus. Iluminados, olha como ele fala, versículo 18, os olhos do vosso coração. Alguém pode dizer, mas o coração tem um olho? É claro, irmãos, que tudo aqui é uma linguagem poética, uma metáfora, para falar de algo que é interior, não é meramente racional, não é o exercício da razão. Quanto mais inteligente, mais entende a Bíblia. Não. Quanto mais espiritual, mais crente, mais entende a Bíblia. É na prática do bem, diz Hebreus, que nós temos as nossas faculdades exercitadas, amadurecidas, vigorosas para entender a Bíblia. Portanto, quem se entrega a uma vida de pecado vai se afastando do significado do texto,
da profundidade do texto, não entende o texto. É algo espiritual, por isso que diz, iluminados os olhos do vosso coração, é o homem interior. Dentro disso, iluminação do coração ou da alma, os olhos do coração seriam assim, para assim dizer, a alma. Dentro dessa iluminação ele fala de 3 coisas: o chamado, a herança e o poder. Dentro desta oração de iluminação, ele fala, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento. Para que Deus me chamou? Para que Deus me trouxe? Por que Deus me alcançou? É algo que lança esperança para nós. E lembra da tríade de Paulo? Fé, amor e esperança. Isso é a vida cristã. Fé, amor e esperança. Ou seja, quando o crente acredita, confia, tem certeza, entende qual é o chamado de Deus para a sua vida. Deus me chamou, Deus me tirou das trevas para a luz. Segundo, riqueza da glória da sua herança nos santos. Veja, uma frase que fala muita coisa, por isso que nós precisamos falar com calma, ler com calma. Riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, os santos, os crentes, os cristãos, o povo de Deus, os discípulos, eles têm uma herança, eles têm uma promessa gloriosa. Eles não podem viver como se não conhecessem o chamado de Deus. Deus me chamou, Deus me salvou, e Ele prometeu uma herança. Olha só, riqueza da glória. A palavra glória no Antigo Testamento tem muito a ver com peso, ou seja, algo que é pesado. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceiro, o poder. Qual a suprema grandeza do seu poder? Não parece que Paulo está exagerando nas palavras? Riqueza da glória, suprema grandeza do seu poder. Mas a promessa de Deus, por assim dizer, é exagerada, ela é grandiosa, ela é gloriosa, ela é máxima. Por isso que ele fala nesses termos tão exaltados. Por isso que o cristão não pode chegar assim, eu tenho esperança. Não tem mais o que fazer, então vamos orar, né? Deus tem poder? Tem, então vamos orar. Não pode ser assim. Não pode se entregar, não pode desfalecer, não pode achar que acabou. Pelo contrário, o cristão tem uma viva esperança da glória no seu coração e Deus tem poder. Suprema grandeza do seu poder, por isso que Paulo ora. E sabe por que nós oramos pouco? Porque nós não acreditamos como ele acreditava. Porque se nós acreditássemos como ele acredita, nós nos dedicaríamos muito mais à oração. E a falar menos, orar mais. Reclamar menos, agradecer mais. Controlar a língua para orar mais. Olha só, a suprema grandeza do seu poder. Você crê no poder de Deus? A Bíblia diz o Evangelho é o poder de Deus. Então por que nós não estamos orando? Quem pode transformar aquele coração é Deus. Quem pode realmente transformar Paulo, um assassino, um torturador, um fanático louco, em um crente, pastor de ovelhas, é Deus. Conversando com uma pessoa que não é crente, falou assim, mas será que Deus vai salvar essa pessoa que fez isso e aquilo? Eu falei, olha quem ele salvou aqui. Aí li o texto lá de Manassés. Ele salvou esse aqui. Mas quer saber? Todos nós somos igualmente perdidos. Alguns colocam para fora toda essa perdição, mas todos nós somos igualmente perdidos. Então, Deus tem poder, irmão. Creia nisso. A suprema grandeza do seu poder. Não sirva a Deus como se ele fosse fraco, ausente. Pelo contrário, a honra, a glória, o poder, o domínio, a soberania pertencem a Deus.
o nosso Deus, que disse para Abraão: Abraão, você tem um filho, você vai ter um filho, sabe por quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Por isso que ele fala em Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Sábado eu vi um adolescente e atrás assim estava um versículo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Um adolescente usando aquela camiseta. Meus irmãos, nós precisamos orar crendo que Deus tem poder. Senão nós estamos aqui sem sentido. Nós não temos por que orar se nós não acreditamos que Deus tem poder. Poder para salvar o perdido, poder para ajudar a nossa nação, poder para levantar a igreja, trazer um avivamento espiritual. Deus tem poder ou não tem? Poder para restaurar casamento, para ajudar em qualquer questão do trabalho, da escola. Deus tem poder, basta se colocar na presença dEle em humilhação, fé, amar os santos, ter uma vida de gratidão, e Deus vai operar maravilhas, porque Ele é poderoso. Olha só a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Aí ele começa a falar deste poder. Então veja como as orações estão ligadas. Se fizesse um mapa mental, ia puxar vários ramos, por assim dizer. Nós estamos dentro da intercessão. Sabedoria, revelação e iluminação. Dentro da iluminação, ele falou do chamado, da herança e do poder. E agora ele vai descrever o poder. Porque quem ora precisa crer no poder de Deus. O povo de Deus se ajunta para orar quando crê no poder de Deus. Eu lembro de uma ilustração, acho que eu já trouxe aqui, do reverendo Augusto Nicodemos. Não chovia em certo lugar do Brasil. Provavelmente aquelas regiões lá em cima, que o pessoal sofre muito com a seca. E aí o pastor disse: meus irmãos, vamos orar, vamos clamar a Deus, a chuva. Marcou uma reunião de oração, e teve uma criança que foi para a reunião de oração com o guarda-chuva na mão, crendo no poder de Deus. É orar na expectativa da resposta, da mão de Deus agindo, da mão de Deus estendida. Ah, mas eu não creio. Então leia o livro dos Salmos. Semana retrasada uma pessoa disse: eu não sei orar. Pega o livro dos Salmos e começa a ler, como se fosse a sua oração. Daqui a pouco você está orando. Está orando e orando e orando e vivendo em oração. Paulo, então, quando ele chega nesse ponto, que vocês conheçam a suprema grandeza do poder de Deus, ele começa a falar: o que é este poder? Este poder ressuscitou a Cristo dentre os mortos, versículo 20. Esse poder colocou o Filho de Deus sentado à direita nos lugares celestiais. Este poder colocou Cristo nessa supremacia, acima de todo, versículo 21, principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: Cristo é o Senhor, César não é o Senhor. Não adorem o imperador, morram por Jesus Cristo, mas não adorem o imperador. E orem crendo no poder de Deus. Deus faz o que Ele quiser, mas Ele tem poder para agir. Ressuscitou, sentou e encabeçou todas as coisas. Ele é soberano. Pôs todas as coisas debaixo dos pés. Quando o rei ganhava a batalha, ele tinha essa atitude aqui de colocar o pé no pescoço do derrotado, do vencido. As pessoas olhavam aquilo e pensavam: ele venceu, agora ele tem a autoridade e o poder. Colocar o pé no pescoço do outro rei, obviamente era um sinal de humilhação, de vitória, de supremacia. Veja o versículo 22.
pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor, é o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há ninguém competindo com Ele. Ele é absoluto, Ele está acima. Todo principado, potestade, Satanás, demônios, infernos, anjos, todos os reis, todos os reinos, Jesus Cristo está acima. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, olha agora o final do versículo 22, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Cristo preenche a igreja. Olha só, o deu à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, não tem como dizer, eu amo a cabeça, não amo o corpo. Quem ama a igreja, ama o Senhor. Quem ama o Senhor, ama a igreja. Meus irmãos, o presbítero Abiatar sofria com um câncer no final da sua vida. E encontraram ele de madrugada na sala, de joelhos, orando. Sabe o que ele falava? Já estava com câncer nos ossos. Deus, me leva. Meus irmãos, quem ama a igreja, ama o Senhor da igreja. Quem tem comunhão com Jesus Cristo, necessariamente vai ter comunhão com os irmãos. Este homem, este presbítero Abiatar, este homem de Deus, ele estava vivendo sempre ali no contexto da igreja, e veja o final da sua vida, como diz Hebreus, Deus me leva, e de fato Deus o recolheu. Como está a nossa vida? Cadê a fé, se é que não tem? O amor para com todos os santos. Os primeiros santos de casa, da família, os irmãos. Está faltando gratidão? Está faltando acreditar no poder de Deus? Está faltando para a nossa igreja mais sabedoria, mais conhecimento de Deus, mais iluminação, mais luz do alto? O que está faltando? Mais contemplação da glória do nosso bendito Senhor Jesus? Nosso irmão Abiatar dizia, Deus me leva, e de fato Deus o levou. Ele teve uma vida de serviço e de consagração. O Senhor Jesus se refugiava na oração. Ele ia para um lugar deserto, diz Lucas, e orava. Como está a nossa vida de oração? O que os nossos filhos estão recebendo de nós em termos espirituais? Que Deus nos ajude. Amém. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Converse com o seu Deus. Coloca para Ele a sua necessidade. Vamos reconhecer as fraquezas diante do Senhor. Ó Deus, que nós possamos entender, Senhor, as coisas. Que o Senhor nos dê sabedoria espiritual, que é a única que vale, a única que importa. Que o Senhor nos visite com Teu Santo Espírito, ó Deus,
aquele entendimento, aquele discernimento, a sabedoria mais profunda que vem do Senhor, não é nossa. O que nós temos, ó Pai, é insensatez e loucura. A nossa inteligência precisa ser humilhada aos teus pés, subjugada. Que a tua palavra, Senhor, prevaleça. A tua palavra, Senhor, enche os nossos corações. A tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Senhor, nós clamamos como aquele pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Nos dê mais do teu amor, enche esta igreja do teu amor, Senhor. Amor verdadeiro, sincero, este amor que vem do Senhor, que não é uma aparência, um costume, uma coisa formal, não, algo profundo e sincero, o amor. E nós declaramos, ó Pai, que Jesus Cristo é o nosso Rei. Os judeus disseram, não temos rei senão César, num ato de blasfêmia. Mas nós queremos declarar que nós não temos rei senão Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Único Senhor e Salvador. Não há outro na nossa vida. Nós queremos que Ele governe o nosso coração, a nossa família, a nossa igreja. Senhor, que possamos orar nesta semana, crendo no Teu poder. Crendo que nós servimos um Deus forte e poderoso, que vai à nossa frente, que luta as nossas lutas. Assim como o Senhor dizia para Israel, o Senhor pelejará por vós. E o Senhor muitas vezes cala a nossa incredulidade. Ó Deus, desperta o teu povo para a oração. Coloca gratidão na nossa vida. Perdoa, Senhor, a murmuração. Perdoa, Pai, a falta de fé. Perdoa, Senhor, a falta de amor, falta de perdão. Perdoa, Senhor, a falta de oração, a falta de serviço. E que este perdão seja acompanhado da transformação, da consagração, o abandono de pecado. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. Fortalece a Tua igreja. Vivifica a Tua igreja. Em nome de Cristo, o Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o hino 299.